Bispo, me perguntaram também se Deus escolhe os nossos companheiros, maridos, esposos, e como saber se a pessoa com quem a gente pretende se relacionar ou com quem a gente já se relaciona e pretende casar tem a permissão e a aprovação de Deus. Eu diria que aí é um passo de fé, porque cada um de nós eu vou chamar num sentido não tão ilimitado, mas também um pouco ilimitado. Cada um de nós é um universo. Eu não me conheço, você não se conhece, eu nunca vou lhe conhecer completamente. Há pontos cardeais que precisam ser examinados. A questão da palavra, do procedimento. Pegar rastros que vão sendo deixados. Isso. Há pessoas que eu digo assim, Dom Paulo Garcia, que é muito bem-humorado, graças a Deus. Eu sempre digo, sou grato a Deus, porque meu pai foi bem-humorado, ele é bem-humorado, tive lideranças bem-humoradas. Então, não há quem aguente conviver com a contradição, que fala bonito e vive feio. Eu recebi um rapaz de 17 anos no gabinete e ele disse, eu não consigo ter relacionamento com meu pai. Eu saio de casa antes que ele acorde e só volto quando me dizem que ele já dormiu. Está entendendo? Eu pergunto se é família. Não é família. Então, há sinais que a pessoa emite, que quem pretende ter um relacionamento, um casamento, precisa examinar, além do palavreado, as ações. O verbo, como diz Dom Paulo, o verbo precisa encarnar, porque se o verbo, a palavra, não encarna, não se torna estilo de vida, por mais linda que seja, é um risco, não é? Não adianta fazer um discurso lindo sobre a verdade e mentir. Fazer uma palestra encantadora sobre o amor e trair. Não adianta. Então eu tenho que procurar essa coerência entre o que a pessoa fala e o que ela vive, mas sempre entendendo que eu tenho limitações e ela também. Hernandes Dias Lopes, ele diz que casamento, por exemplo, são duas pessoas que se amam, mas cada uma chega com a mala cheia de quinquilharia, ele diz, para conviver. Vem com formação diferente, com hábito diferente. Meu caso, Carmen é gaúcha, nasceu em Uruguaiana, eu sou paraibano do interior. Então não há como harmonizar alguns hábitos se for na base da força. Ela é uma gaúcha que tem frio em Recife. Ela não, se depender, eu tenho dito, dela só se come em casa folha, salada, e ela diz sem tempero porque tira o gosto da folha. Eu morro. E não se liga ao ar-condicionado. Não se liga. O ar-condicionado que eu botei no meu quarto, na mão dela, o mínimo é 23 graus. Uau. Aqui em Recife. Agora, eu não sou menino para destruir uma relação por causa de calor ou frio, destruir uma relação por causa de comida. Eu estou citando coisas bem banais. Mas que no dia a dia fazem diferença. Então, há que se eliminar essas infantilidades, mas entender que dois adultos não convivem se não houver um mínimo de entendimento entre eles. Não há amor, meu entendimento, que evite choques quando não há entendimento. Amor real gera entendimento. Você gosta? Eu não gosto, mas vamos caminhar. Dom Paulo certa vez contou também que estava dormindo com o tronco mais inclinado, porque acho que estava com refluxo, e Dona Márcia tinha feito alguma cirurgia na perna e tinha que elevar a perna. Então ele disse, era eu dormindo com o tronco elevado e era Márcia com a perna para cima. E eu olhei e disse, só Deus. Só Deus, é. Né? Mas é mesmo. Cada um. São duas individualidades. Não há duas Marias Eduardas no mundo. Não há dois Alexandre Ximenes no mundo. Somos indivíduos, indivisíveis. A convivência, o casamento são duas metades que se completam. Discordo de cima a baixo. São duas individualidades. Quem amou se propõe a caminhar juntas. Perfeito. Não é? Porque se é metade, há sacrifício, há anulação. Não é verdade? Né? Não se reconhece mais nem quem se é. Exatamente. Vai se reduzindo. E aí, Bispo, pegando o gancho nesse assunto, eu trago a interpretação que deve ser dada a Efésios 5 em relação à submissão da mulher. Muito bem. Esse texto nunca foi tão mal interpretado como é no contexto machista latino-americano. E nordestino, vamos ser sinceros, né? Então, na minha época de adolescente, o homem, ele impunha. A mulher que se virasse para obedecer.
Podia não ser uma imposição grosseira, violenta, mas era subliminarmente estabelecido e escrito que era a palavra final. Nesse texto de Efésios, eu entendo submissão como missão de apoio. Você tem num banco o gerente e o subgerente. Qual a função do subgerente? Apoiar o gerente, viabilizar, facilitar, criar caminhos. Então, não é, no meu entendimento, uma submissão em que esteja abaixo, pisada, dominada, sem palavra, sem opinião. Não é nada disso. Não há coisa mais abençoada do que fazer parte de um corpo cujo cabeça é Cristo, né? Que foi capaz de amar as pessoas que nenhum de nós conseguiria amar. Gente como Judas, que conviveu 3 anos, né? O próprio Pedro, que fez o que fez, aprontou o que aprontou. Então, submissão para mim não é domínio, não é pisar, é entender que o homem, para ser autoridade sobre a esposa, a Bíblia diz, ele tem que ser para ela o que Cristo é para a igreja. Aí ainda é mais difícil. É mais difícil para o homem do que para a mulher. Eu preferia ser submisso. Né? Então, a comparação que o próprio Jesus faz, a que a Bíblia faz é essa. Ame a sua própria esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E que isso se aplica também ao perdão. Porque muitas perguntam, como eu faço para perdoar pessoas que agiram maliciosamente comigo no passado? O segredo é lembrar do tamanho do perdão que recebeu de Deus, sem sequer merecer. Então, o segredo que eu sempre lembro, eu sempre recorro quando me fazem perguntas sobre perdão. Em diversas situações diferentes, eu digo só há um refúgio. É lembrar do tamanho do perdão que eu recebi. Porque o Senhor certa vez disse, por mais mal que alguém me faça, jamais me fará o mal do tamanho que eu fiz quando levei Jesus para a cruz. Então, quando eu lembro dessa proporção, eu sou capaz de perdoar como uma extensão do perdão que eu recebi. Isso. Então, quando eu enxergo quem eu sou e o tamanho da graça que há sobre mim, eu não tenho como negar a extensão disso ao próximo. Perdoar é doar. Perdoar é doar. Rasgar a dívida, como disse Zagari. Não, isso. Não é justiça. Justiça é outra coisa. Justiça é premiar o mérito, o direito. O perdão não. O perdão choca porque ele absolve quem não merece. Né? Não é para quem merece, senão seria dívida. Exato. Merecimento. Mas é justamente o rasgar a promissória. Isso. E assumir essa conta. O grande pregador americano, Moody, foi um dos homens, hoje tem a Universidade Moody em Chicago, enfim, era um sapateiro que tornou-se um dos grandes pregadores da história. Uma vez conta a história que ele entrou numa prisão em Chicago, perigosa, marginais e bandidos perigosos, e de repente ouviram um grito dele, um grito. Alguns soldados correram e disseram, estão agredindo o pregador. Chegaram lá, não era nada. Perguntaram o que foi. Ele disse, até que enfim achei um culpado. Porque toda cela que ele entrava tinham explicações de inocência. Um assassino dizia, não, foi um acidente. O outro dizia, foi um erro do juiz. O outro dizia, pegaram a pessoa errada. Até que ele entrou numa cela e um disse, eu errei. Eu assumo o que fiz e estou aqui por merecimento. Ele gritou. Né? Então, quando isso acontece, que a gente sabe disso a respeito da gente, a gente aprende também a perdoar. Perdoar é dádiva, é presente, é graça, né? Perdoar não é exercício de justiça. Perfeito. Por isso que é difícil. Guardem isso, perdoar não é exercício de justiça. A sociedade trabalha no mérito, né? Tudo é a meritocracia. Não tem nada de errado disso, mas nos relacionamentos, se você para na meritocracia, não vai muito longe. É o perdão que derruba essa muralha e segue em frente. Então, são 2 receitas infalíveis, eu acho que respondem a maioria das perguntas, mesmo que haja peculiaridades em cada uma delas: amor e capacidade de perdoar. Bispo, e para a gente partir para a conclusão, o que é a expressão cordão de 3 dobras? Olha, quando eu celebro casamento, e ainda há pouco eu estava escrevendo sobre isso,
O Novo Testamento tem 3 palavras para amor. As 3 são amor, que estão na Bíblia, no texto original do Novo Testamento, que é na língua grega. A primeira palavra para amor bíblica, vamos falar agora especificamente a casamento, é a palavra eros, de onde vem erótico, erotismo, banalizado, comercializado, prostituído. A indústria pornográfica teve um lucro em 2018 de quase 18 bilhões de dólares. A internet tem hoje 341 milhões de sites pornográficos, mas é uma dimensão do amor criada por Deus. Sem ela não há casamento, não é? Sem ela, por isso que Jesus diria, muito depois, bem-aventurado, e usa outra palavra grega, macários, o leito, a cama sem mácula, isso é, onde não há mentira, onde o que é, onde há verdade. Essa é a primeira dobra que eu chamo de um casamento. A segunda palavra bíblica para amor é a palavra grega, philéu, que fala de amizade, de companheirismo. Está junto, vá que eu vou, em frente que eu estou aqui. A palavra companheiro tem uma etimologia muito bonita, ela significa aquele que come do mesmo pão. Companheiros comem do mesmo pão, seja da fartura, da escassez, da saúde, da doença, da paz, da luta. Companheiros são aqueles que comem do mesmo pão. Dr. Martin Luther King Jr., Prêmio Nobel da Paz, em 1963, falando para 1 milhão de pessoas em Washington, no Lincoln Memorial, ele fez uma das afirmações mais lindas que eu já vi. Ele disse: companheiros são aqueles que diante da montanha do desespero abrem um túnel de esperança. Os que conseguem isso, pode observar, frequentemente, quando chegam na uma idade já velhinhos, um morre, dali a pouco tempo, 6, 8, 10 meses, o outro vai também. Já não há aquela consistência para se viver sozinho, né? Eu cito o Dr. Russell Shedd, aconteceu isso com ele. Eu cito o Richard Wurmbrand, o polonês, que casado com Dona Sabrina, um homem de Deus, que foi retirado de casa na época dura do absolutismo comunista. E os policiais que o tiraram de casa disseram a Dona Sabrina, eram 10 da manhã, e eles disseram até 2 da tarde ele volta. Eles passaram 14 anos sem se ver. O amor permaneceu. Quando eles se encontraram, conviveram mais alguns anos, ele morreu, 6 meses depois ela foi. O companheirismo vai saudavelmente criando, eu digo isso com muito cuidado para não ser mal interpretado, uma dependência sadia. O que é bom para um é bom para outro, o que alegra um alegra outro, sem que haja forçação. Você tem de gostar, não é nada disso. É a espontaneidade do amor. Essa é a palavra, a segunda palavra bíblica do Novo Testamento para amor. E a terceira é ágape, ou agapau, que não é uma dimensão que nasce na gente. A Bíblia diz que ela só acontece quando o Espírito Santo derrama no nosso coração. Amém. É a que faz andar a 2ª milha. É a que faz subir montanhas que você mesmo nunca imaginou que podia subir. Foi sobre esse amor que o apóstolo Paulo, que era talvez o homem mais culto do mundo na sua época, ele escreveu à igreja de Corinto, na Grécia, estive lá em maio, o texto que é considerado o mais belo da literatura universal sobre o amor, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, prediga, anuncie tudo que vai haver, ou tenha ciência de todas as coisas do universo, sem amor não é nada. E ele continua: ainda que eu ofereça meus bens, aliene tudo que eu tenho para dar aos pobres, e ofereça meu próprio corpo em holocausto em praça pública, sem amor é como metal que só faz barulho. E começa a dizer: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não arde em ciúme, não se ensoberbece, não vibra com a injustiça, alegra-se com a verdade, e conclui dizendo: o amor, esse jamais acaba. Então, Maria Eduarda, quando numa relação acontece de estar presente as 3 dimensões, os 3 tipos de amor, formam uma trança. A trança é formada assim. Eu sei porque minha mãe usava tranças, e quando eu era menino, naquele tempo não tinha chuveiro elétrico, era uma luta. Ela tomava banho, o cabelo na cintura, eram 2, 3 horas para preparar aquilo, fazer a trança para depois fazer um arranjo. Então as tranças dificilmente se quebram
né? Quando essas três dimensões do amor funcionam, cada uma no seu tempo, eros, filéu e ágape, dificilmente essa trança se quebra. Que maravilha, é isso. que coisa boa.